Convido você à leitura na Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do verso 20 ao verso 40. E como de praxe, quero convidá-los a ficar em pé. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e também não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos. Preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramar sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: agora enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o pela 2ª vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o pela 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água já corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias:
lançai mão dos profetas de Baal para que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles e Elias os fez descer o ribeiro de Quisson e ali os matou. Pai de amor, obrigado por essa palavra que sempre mexe com o nosso coração e nos ensina e nos convoca a fidelidade e a tua aliança. Rogamos isto na certeza da tua presença, que já é notória no nosso meio. Seja notória no coração de cada um dos teus servos e servas, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Este é mais um épico, um dos acontecimentos distintivos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que é marcado por acontecimentos dessa natureza. Ou seja, quando atravessam o mar, ou seja, quando Deus chama Abraão e o vocaciona, ou ainda os servos lá na fornalha ardente dançando no meio do fogo. Não é? Se desse um filme, seria uma coisa assim impactante. Elias é o profeta mais citado em todo o Novo Testamento. Virou uma figura. E a gente tem apenas 3 capítulos que evocam a figura de Elias. Mas uma das coisas notórias em Elias é o seu zelo pelo Senhor e a sua fidelidade para com Deus. Sua origem é até hoje discutida no meio histórico, bíblico. Essa pequena aldeia que é mencionada, o Tesbita, região, é até difícil de localizá-la, ou seja, ele vem do não lugar, ou seja, ele vem de Deus mesmo, se você quiser atribuir. Até porque o nome Elias também significa homem de Deus. Algumas coisas que a gente precisa evocar Deus deu pelo menos 3 grandes ordens para Elias, e é aquilo que nós estamos sendo desafiados a corresponder como Elias. A primeira, ele disse, profetiza, porque o meu coração, os meus olhos estão indignados com o paganismo, com a idolatria em Israel. Ao mesmo tempo, ou seja, a profecia era a ausência de Deus, a graça, a presença de Deus está sendo retirada de Israel. E isso redundou em seca, fome, escassez. Ao mesmo tempo, obedecer a Deus significou a rejeição do rei, o pior rei que existiu em Israel. Logo na apresentação, quando Acabe assume, diz que ele fez mais maldade que todos os seus antecessores. Uma das principais maldades de Acabe foi ele, evidentemente, por andar distante de Deus, perde a bênção, a proteção de Deus. Ele vai buscar proteção no rei dos Sidônios, um reino mais ao norte de Israel. Faz uma aliança de paz para deter a Síria e outros reinos que podiam invadir, como de fato o fizeram. E nos pactos do mundo antigo, quando você fazia uma aliança, tinha que haver um aspecto visível, concreto, e invariavelmente ou um rei assumia a filha do outro, casando com ela, trazendo para dentro da sua casa, e foi isso que aconteceu. O rei Acabe, ele acaba trazendo para dentro da sua casa uma feiticeira, que é Jezabel. Ou seja, e trazendo Jezabel como feiticeira e profetiza do meio do culto a Baal, um dos cultos mais sangrentos, porque sacrificavam crianças, ele traz todo o paganismo e a idolatria e a quebra da aliança com Deus, a quebra da fidelidade para com Deus. E a sua fúria aumenta, porque o profeta de Deus denuncia
Ou seja, a igreja de Deus tem que denunciar. Não cabe para quem tem alinhamento, compromisso, aliança com Deus, ser politicamente correto, ou seja, passar a mão por cima, ignorar o pecado que está diante de nós. Cabe a nós, a semelhança de Elias, denunciar o pecado. E isto trouxe como consequência que baixou uma ordem para que Elias fosse morto. E, como vocês veem, Obadias era um mordomo, o mordomo era o mordomo de Acabe, e era um dos que estavam tentando buscar descobrir, por ordem do rei, onde é que estava Elias. Mas Obadias tinha, de certa maneira, coitado, por questão de sobrevivência, uma vida dupla. Tinha que ser fiel ao rei, mas ele queria ser fiel a Deus. Tanto fora que ele fez alguns atos que agradavam a Deus, escondeu profetas e tudo mais. Até o momento em que Elias aparece, por ordem de Deus, a segunda obediência. Deus diz, agora você vai a Acabe. Gosto de comparar o chamado de Deus para Elias com o chamado de Deus para Ananias, lá no capítulo 9, por ocasião da conversão de Paulo. Porque Deus diz para Elias, Elias vai agora para encontrar com Acabe, Elias vai imediatamente. Deus fala para Ananias, Ananias vai à rua direita que Paulo está lá orando. Ananias fez como muito crente, até eu já fiz. Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que a ordem é essa mesmo? O Senhor deve estar muito ocupado no céu com as coisas. Esse cara que está vindo aqui, Paulo, ele está vindo aqui para me matar. Se eu for lá, ele vai me matar. Ou seja, por outro lado, Deus dá uma ordem a Elias, diz, eu estou debaixo da palavra do Senhor. Quando eu estou debaixo da palavra do Senhor, eu não preciso temer de coisa nenhuma. E ele vai, mesmo sabendo que havia todo um artefato, um aparato de guerra contra a pessoa dele. E ele chega e se encontra com Obadias, mordomo de Acabe, e diz, olha, eu estou aqui, Deus me mandou para conversar com Acabe. Aí Obadias diz, você não sabe das coisas, ele está furioso, quer te matar, e você é homem de Deus, todo mundo sabe que você é homem de Deus, você está me dizendo que vai conversar com Acabe, aí eu vou lá, falo para Acabe que você quer conversar com ele, aí eu volto, o Senhor te toma, e eu fico como mentiroso, e Acabe vai me matar. Diz, não, vai lá, que eu quero falar com Acabe. E finalmente tem o encontro. Acabe olha para Elias e diz assim, és tu o perturbador de Israel. Um dos nossos papéis é exatamente como lá em Atos, se a memória não me falha, capítulo 19, quando Paulo chega em Tessalônica. Sabe qual é a frase que os tessalonicenses dizem a respeito de Paulo? Aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Mas Elias responde para Acabe e diz assim, não, o perturbador é você, não sou eu. Foi você que tirou o povo da aliança e você é responsável por toda a miséria que o povo está passando. E a conversa continua. E as características que marcam essa conversa, diante de Acabe, Elias, diante do altar, é dito o seguinte por ele. Ele diz 3 afirmações, você acompanha na sua Bíblia junto comigo. Seja manifesto hoje que tu és Deus. Todos nós temos um papel na sociedade. Em alguns momentos somos pai, noutros somos esposos, noutros somos empregados, noutros somos gerentes. Mas em todos os papéis que Deus nos dá na sociedade, tem que ficar notório de que nós servimos a Deus, que nós somos servos do Deus Altíssimo. O lugar que Deus te dá é uma tribuna. O lugar que Deus te dá para trabalhar é um altar. O lugar que Deus te dá é um púlpito
para você anunciar a virtude daqueles que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Elias encarava a vida como servo de Deus. Ou seja, Deus é Deus. Ou seja, uma paixão por Deus precisa ficar notória. Ou seja, nenhum flamenguista esconde a sua alegria pela vitória. Nenhum vascaíno, nenhum botafoguense. O nosso entusiasmo por coisas perenes ou coisas perecíveis, digo, são frequentemente muito mais forte, muito mais excitante do que a nossa paixão pelo Evangelho, pelo amor de Deus revelado em Cristo. Os nossos valores estão muitas vezes invertidos. E quando os valores estão invertidos, nós sofremos a consequência, resultado daquele ou daquilo que nós entronizamos na nossa vida. Eu já disse aqui, uma vez vou repetir, que idolatria é tudo que ocupa o lugar entre você e Deus. Algo que você valoriza mais do que a sua fidelidade a Deus e a sua aliança com Deus é uma forma de adoração. Ocupou o lugar, ocupou a prioridade que Deus deveria ter. Elias está preocupado com isso, em ser fiel a Deus. Conforme ele diz, e na fidelidade a Deus, ele inclui a fidelidade à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Ou seja, ele diz assim, conforme, pode repetir comigo? Conforme a tua palavra é que fiz estas coisas. Tenha clareza de que os seus atos correspondem, estão aliados com a palavra de Deus, que são compatíveis com aquilo que você crê, com os compromissos que você fez no altar de Deus, na presença de Deus. E aí, então, ele está diante do desafio do fogo. E o desafio do fogo é notoriamente uma experiência de intervenção de Deus na história, não é? Assim foi no deserto, assim foi com Elias, assim foi no dia de Pentecostes. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, verso 49, ele diz assim, eu vim por fogo na terra, e como eu gostaria que já tivesse aceso. A palavra diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Nós, quando aceitamos a Jesus, também somos chamados a ser ministradores daquilo que recebemos. Você não é chamado para ser agente secreto de Jesus Cristo. Você é chamado para ser anunciador às virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você assumiu um compromisso. Ninguém amarrou você, te trouxe no altar. Você veio movido pelo Espírito Santo. E movido pelo Espírito Santo, você foi enviado. Você está enviado. Você é enviada de Deus. E não falta oportunidade para você compartilhar dessa esperança. O desafio do fogo. Deus responde sempre com fogo. Jesus disse, a frase que eu acabo, Moisés foi chamado na visão de uma sarça ardente. Os discípulos foram enviados, tirados do claustro, tirados das quatro paredes, pelas labaredas de fogo, as chamas de fogo. Porque nós precisamos dessa chama, essa manifestação sobrenatural da presença do Espírito de Deus em nós. Por que Elias precisou evocar o fogo de Deus naquele altar? Porque era uma época de apostasia. O zelo de Deus, o compromisso com a lei de Deus, o culto a Deus havia acabado, o culto era feito nos postes ídolos, eram realizados em lugares altos para sacrifício de crianças, ou seja, havia uma negação da aliança,
uma rejeição da palavra, coisa que não está tão distante de nós, porque há fundamentos na palavra de Deus básicos que muitas vezes, como crentes, nós temos dificuldade de cumprir. Um deles é o perdão. Nós temos dificuldade de liberar perdão, porque quando alguém faz mal para nós, nós permitimos que o soma, que é corpo, somatizar significa dar lugar à paixão, às coisas do nosso corpo, ou seja, o anseio do nosso corpo. Por aí vem toda a vertente da sexualidade exacerbada através das negações da sexualidade conforme proposta por Deus, que é a pornografia em geral e outros. Ou seja, e esse corpo, quando ofendido, ele reage. E é exatamente isso que nós precisamos descobrir, que é o domínio do Espírito e do fundamento do ensino da palavra sobre o nosso corpo. Essa luta entre carne e espírito, Paulo descreveu de toda maneira, mas eles sabiam, ali em Israel, se entregue à carne. E agora, o chamado deles é que, através de uma experiência sobrenatural, eles tomassem uma decisão, refizessem a aliança. Eu estava dando aula para os juvenis, e uma das frases recrudescentes no livro de Apocalipse, que era o texto que estávamos examinando, é a frase: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Fidelidade a Deus é repetido na Bíblia, porque Deus sabe que é através da sua fidelidade que a resposta abundante dos céus hão de vir sobre a sua vida. Mas o fogo era necessário e vem também porque redunda numa resposta da obediência. Deus olha para o seu coração e vê em você um coração contrito. Ele abre as janelas do céu sobre a sua vida. Ele vê em seu coração um coração fiel. As coisas de Deus começam a se manifestar na sua vida. O fogo de Deus veio também, amados, porque Ele restaurou o altar. Daqui a pouco nós vamos vir ao altar. Mas há um altar no seu coração, em que Deus tem que estar entronizado nesse altar. O altar de Deus havia sido destruído e Elias o refaz. E é interessante que ele manda pegar 12 pedras. E na Bíblia, os números todos têm um caráter simbólico. As 12 pedras é a restauração da Israel de Deus. E olha que nesse tempo Israel estava dividido em 2 reinos, 2 tribos em Judá, Judá e Benjamim, e as outras tribos em Samaria, sobre as quais reinava Acabe. O que Deus estava querendo era unir. Ou seja, o Deus da Bíblia não é o Deus da quebra da unidade. Não é o quebra do eu, não é o Deus do eu sozinho, vou fazer as coisas. Koinonia é uma palavra que significa comunhão. Comunhão é aquilo que nós vamos fazer, nos realiançar, renovar a nossa aliança nesse altar. Mas há um altar no seu coração, onde Deus precisa ser entronizado todos os dias. Depois que o altar foi destruído, e agora restaurado. O fogo caiu quando a oferta inteira foi colocada no altar. Verso 33. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fogo e a intervenção sobrenatural de Deus não desce sobre o altar vazio. No altar da sua vida, algo que você pode e precisa oferecer para Deus. No altar da sua vida, há algo que Deus gostaria de ver colocado. Quem sabe é uma limitação que você quer oferecer a Deus, para que Deus transforme o que é limite em graça, o que é limite em misericórdia. Altar vazio não recebe visita de Deus. Você vai vir ao altar, você já colocou a sua oferta, mas você vai vir ao altar para a ceia. E no altar da ceia, a oferta é a sua vida, é a sua confissão. Você vai dizer quem você tem sido, o que você reconhece pela ação do Espírito que passeia no nosso meio. Você vai dizer para Deus
o que você queria eliminar da sua vida para colocar a graça, a misericórdia, o amor do Senhor nesse altar. Mas o altar, para ser reconstruído, foi necessário destruir o altar de Baal. Muitas pessoas pensam inocentemente que os 450 profetas de Baal eram burros, porque aceitaram o desafio. Você acha que eles iam aceitar o desafio se o demônio, nas reuniões deles, não se manifestasse também com fogo? Eles não eram inocentes. Mas há um outro aspecto dessa experiência, irmãos. Quando Deus intervém, o inferno se cala. Pode repetir comigo? Quando Deus intervém, o inferno se cala. Dá lugar a Deus na sua vida e o inferno é hostilizado e espantado e afastado. Ou seja, a manifestação do fogo de Deus apaga todos os poderes de Satanás. Foi isso que aconteceu. Ou seja, Deus cala o inferno, Deus fecha as portas do inferno e abre as portas do céu sobre aquele momento. Por quê? Porque o altar estava preenchido com a fidelidade. Sabe, irmãos, uma das lições preciosas dessa passagem, são muitas, eu não vou poder discorrer sobre todas, e que impacta muito a minha vida, que é que um homem, repita comigo, um homem ou uma mulher com Deus é maioria. Naquele dia, um homem, um servo de Deus, se tornou maioria, porque Deus estava com ele. Acolha o Senhor no seu dia a dia, faça do Senhor a sua esperança, comprometa a sua vida com a tradição bíblica, com a palavra de Deus. Mas o fogo de Deus desceu, a intervenção de Deus, confirmando a fidelidade, o testemunho de Elias, através de uma oração de fé. Saiba-se hoje em Israel que só o Senhor é Deus. E que eu sou teu servo. Vamos repetir comigo? Saiba-se hoje, em Petrópolis, que só o Senhor é Deus. E que nós somos seus servos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Eu quero te convidar, então, a colocar-se em pé. E antes de tomarmos a ceia, eu creio que nós precisamos nos apresentar ao altar do Senhor. Elias parecia minoria, né? E às vezes a realidade quer apontar que a gente é minoria e mais fraco. Mas na nossa fraqueza, Deus manifesta a sua força. Na nossa fraqueza, Deus revela a sua força. Então eu queria te convidar ao altar, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção e apresentar suas batalhas diante do Senhor. Elias tinha achado que estava só, mas Deus mostrou para ele que ele não estava só. E mais do que isso, que Deus pelejava por ele. Então sai do seu lugar, vem ao altar, vamos nos colocar no altar do Senhor. Venha trazer a sua vida, as suas batalhas, as suas angústias, aquilo que te amedronta. O mesmo Elias que pede por fogo é o Elias que estava abatido dentro de uma caverna, com medo, sem saber o que fazer. Para Deus não é difícil tirar a gente do lugar de abatimento para o lugar de vitória. Para Deus basta que Ele ache em nós um coração sensível, um coração disponível, um coração aberto ao que Ele quer fazer. E Ele está disposto a pelejar as nossas batalhas. Nessa manhã, eu oro para que Deus te dê coragem para crer somente nele.
Oro para que Deus te dê coragem para usar da palavra de Deus como guia para a sua vida. Oro para que Deus não te permita que você se intimide, mas que você siga por fé naquele que pode todas as coisas. O Bispo Paulo vai orar por nós, e você, com as mãos sobre o seu coração, creia que essa manhã é especial em Deus para nós. Deus, Ele está muito além do que a gente consegue ver. Então se entregue de verdade e veja a graça de Deus sobre você. Você que está na congregação, estenda suas mãos. Nós somos o povo abençoado, chamados para abençoar. Deus de amor, Pai de infinita misericórdia, é com o coração quebrantado no teu altar. Altar de bênção, altar de entrega, altar de renovação, altar de renovo da nossa aliança contigo. Ó Senhor, Tu que sondas e nos conheces, sabes tudo da nossa vida, que esteja perpassando o coração, a vida dos Teus filhos e filhas, e ajuda-os, ó Pai, a saírem desse santuário com a sua aliança renovada contigo, com um propósito novo, dado pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, como o altar é um lugar em que as coisas antigas são queimadas e a nova ressurge. Aquilo que está errado na vida do teu filho e da tua filha seja extirpado pelo poder do teu Espírito Santo. E um propósito santo, poderoso, tome lugar no coração do teu filho e da tua filha. Senhor, mas aquele que está aqui por uma enfermidade, agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito, extingue a enfermidade. Cauteriza, Senhor, pelo fogo santo dos céus, que o teu filho, a tua filha, possa sair dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. É a nossa oração, confiando a Ti a vida de cada um deles, a família de cada um deles, o lugar de trabalho de cada um deles. Que o Deus vivo, revelado em Cristo, habite junto com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.